Rádio e TV Câmara Bauru, na cobertura das eleições 2016. Olá, TV Câmara pelos canais 10 da NET e 60.3 UHF digital e pela Rádio Câmara no 93,9 FM. Agora cumpre o início da segunda etapa das eleições municipais 2016, com entrevistas com perguntas objetivas para os dois candidatos que alçaram o segundo turno. Neste momento está conosco no estúdio da TV Câmara Raul Gonçalves Paula. Ele é médico formado pela Faculdade de Medicina em Catanduva, fez especialização em Ribeirão Preto, é empresário, gestor na área hospitalar e atua em especial na área da oftalmologia, é vereador em seu primeiro mandato, é candidato pelo Partido Verde às eleições municipais em Bauru. Raul, obrigado por sua presença aqui. Nós vamos formular questões objetivas temáticas para ambos os candidatos, para que eles possam, em 2 minutos, conversar com o telespectador e o eleitor para a escolha do segundo turno. A primeira questão temática, Raul, é folha de pagamento dos servidores. A Prefeitura tem, neste momento, no segundo turno, em outubro de 2016, portanto, pouco mais de 31 milhões de reais com gastos brutos com a folha de servidores, e mesmo que o prefeito não faça nenhuma movimentação, ele fecha o final de ano com mais 3% de gastos sobre esse valor, em função de benefícios aplicados após os 5 anos no plano de cargos, carreiras e salários, e o orçamento do ano que vem só tem uma previsão de 3,5%, caso a economia do país caminhe no mesmo sentido em que está ocorrendo neste momento, para um orçamento global de 888 milhões de reais. A data base é em março de 2017. O próximo prefeito, se eleito, terá muito pouco tempo para atacar essa questão. Como você vai lidar com este ponto? Esse é um problema sério, né, que os servidores, inclusive o próprio Sindicato de Servidores, não se atentou para isso. O município, nos últimos 2 anos, não conseguiu repor sequer a inflação do período para os servidores. E o PCCF ainda tem um agravante em muitos pontos que são para aqueles funcionários que estiverem apresentando os seus diplomas, por exemplo, de mestrado, doutorado. Isso tudo vai fazer com que eles tenham o direito de ter um aumento de 15% nos seus proventos, em detrimento de muitos funcionários que sequer sabem que esse tipo de situação existe. Então, por exemplo, eu estava outro dia conversando com alguns servidores numa praça, o motorista que estava ali com os servidores se atentou para esse detalhe, estava lá fazendo um curso, né, para poder melhorar o seu currículo de acordo com a lei do PCCS. No entanto, os dois que estavam varrendo já não sabiam nem que existia esse tipo de situação. Isso vai criar uma distorção muito grande na folha de pagamento e o próximo prefeito vai ter que chamar para discussão, porque se você já não está conseguindo nem ao menos, né, terminar o ano aí com uma sobra importante, você imagina quando começar a criar essas distorções. Então, com certeza, vai ter que haver uma revisão ampla do PCCS para não deixar que aquelas pessoas que ganham, né, 1 salário, 2 salários, né, um valor menor, sejam prejudicadas em detrimento das outras que estão seguindo a lei de acordo com o que foi planejado pelo PCCS. Para complementar o tempo, o senhor fala em questões de revisão do plano atual de cargos, carreiras e salários que foi aprovado pela Câmara. Qual seria essa situação? Então, nós temos situações, por exemplo, que se você não tomar um certo cuidado, você vai dar um impacto de 15% numa folha de pagamento que nós já não estamos tendo fôlego sequer para dar os aumentos normais do que houve de inflação no período. Então, aquilo que nós demos de IPCCS para o funcionalismo, eles estão perdendo hoje, com o tempo já de 2 anos sem ter a reposição inflacionária. Além disso, você vai ter esse problema aí que eu acabei de dizer, né, dos 15% para quem estiver apresentando os diplomas. Isso vai causar impacto grande na folha, porque está previsto em lei. Abastecimento de água. O senhor comentou que pretende realizar interligações de bairros no seu programa de governo e investir em reservação. Somente o plano de interligações que foi apresentado pelo DAI na peça orçamentária que vira lei para aqui de Bauru tem um orçamento, o DAI, para o ano que vem de 144,6 milhões de reais, mais uma destinação de apenas 2,3 milhões para equipamentos, 1,9 milhões para o sistema Batalha e 2,9 milhões para reservatórios. Como o senhor vai fazer essas interligações, em quanto tempo e de onde virão esses recursos? Veja, primeiro que o plano diretor de águas, para ele virar lei, o prefeito vai ter que mandar isso em termos de projeto de lei. Hoje nós temos um estudo, que é o plano diretor de águas. Isso não é coisa para ser feita por um prefeito só, mas virando lei,
cada prefeito vai fazer o seu pouco. Se nós tivéssemos começado isso lá atrás, nós teríamos algum resultado hoje. O simples fato de você conseguir fazer um controle da pressão no nosso sistema hídrico já vai fazer com que haja menos vazamento. Essa é uma verdade absoluta. Se você conversar com todos os funcionários, os engenheiros, os técnicos, eles vão dizer exatamente isso. Nós estamos bombeando a água diretamente na rede. Isso, o ideal seria você ter um reservatório, né? Um reservatório mais baixo, você pode ter também um elevado, mas a água descer, né, por gravidade. Essa pressão, que gira em torno de uns 20 centímetros de água, seria suficiente para o cano não estourar. Então, não é todo o setor que você vai ter que fazer troca. Em seguida, você tem que fazer também a colocação de registros. Por exemplo, se você for fazer, vamos pegar lá na Bela Vista, na Carlos Marques lá em cima. Se você tiver um vazamento aqui embaixo, né, perto do viaduto, você vai ter que, não tem registro essa região toda. Então, se você fechar o registro de cima, perto da caixa d'água, você vai ter que esgotar praticamente a rede toda de água para poder fazer uma manutenção lá no setor inferior. Se você tiver vários registros, que aí já não é caro de fazer, é uma coisa mais simples, logo conforme você vai fazendo os registros, onde vai tendo os vazamentos, você já instala o registro. Aí cada vez que você for fazer uma manutenção, você fecha aquele registro. Então você teria uma perda de água menor. Mas a reservação nossa, nós produzimos água o suficiente para reservar o dobro do consumo nosso diário. O que nós não temos é reservação. E fazendo uma reservação com os elevados, nós já estaríamos evitando grandes custos desse porte. Né? E isso é um trabalho que vai ter que ser contínuo. Né? Cada prefeito vai ter que fazer o seu. O Fundo de Tratamento de Esgoto, ambos os candidatos que estão no segundo turno falam de rediscutir a utilização dele, tem uma lei específica. Eu conversei com o Ministério Público em relação à destinação dos recursos, que hoje é exclusivo para a questão de saneamento. O que exatamente o senhor defende numa possível revisão do uso de parte dos recursos? Veja, o Fundo de Tratamento ele foi criado para você fazer o tratamento de esgoto. Né? E está vindo um recurso a fundo perdido para nós, que em tese daria para construir quase toda a estação sem a gente colocar tanto a mão assim nesses recursos. Provavelmente vai sobrar uma quantia boa se o governo federal honrar os seus compromissos. A partir do momento que você terminar a estação de tratamento de esgoto, nós teremos um custo para poder fazer o tratamento de esgoto propriamente dito, que é a manutenção da estação. Isso tem que ser feito uma conta, vai isso na conta de esgoto para cada pessoa, mas o fundo ele não tem mais por que existir. Aí você vai dar a destinação correta para ele. Quem tem que decidir isso? Do ponto de vista legal, né? Ou você termina e faz o que tiver que fazer, porque nós temos ainda praticamente 70 quilômetros de rede de esgoto na cidade, tem regiões que não tem esgoto. Nós temos que terminar isso. Com um dinheiro desse, você terminaria toda a rede de esgoto, para todos os bairros. Nós teríamos 100% de esgoto coletado na cidade. Em seguida, esse dinheiro pode ser sim destinado, por exemplo, que nós estamos acabando de falar da reservação e os recursos. Desde que você crie, né, um mecanismo, por exemplo, um plebiscito, como já foi discutido aqui na Câmara, né, um projeto de lei que seja aprovado, uma discussão ampla, audiências públicas. Quem decide isso é a população, o dinheiro é da população. E a forma como vai ser feito isso, a Câmara Municipal, juntamente com os vereadores, juntamente com o Ministério Público, vai encontrar a melhor forma de dar destinação desse dinheiro. Vamos aproveitar o tempo e passar para outra temática. Habitação e ocupação urbana. Os dados mostram o empobrecimento da cidade. Na década de 80, em linhas gerais, perdemos mais de 7 mil empregos ligados a várias estatais, federais e estaduais. A população carcerária mais que dobrou em 10 anos e, neste momento, temos 4 mil famílias ligadas a 14 agrupamentos de núcleos urbanos por terra, mas também por moradia. São pessoas que ou não conseguem pagar o aluguel ou ainda estão morando em favelas e tentam um lugar em áreas que estão sendo demarcadas na cidade. Isso equivale a mais do que o auge do modelo de ocupação, por exemplo, no Pontal do Paranapanema, em 96, que tinha 3.200 famílias. Um dado bastante significativo. O que o senhor se conversou com esses grupos, o que disse a eles e o que fará em relação a esses movimentos que já são bastante significativos, como os dados apresentam? Também tem pessoas participando desses grupos, Nelson, que são de fora. Eles estão vindo aí, né, participar do processo de ocupação em busca também da sua moradia. Nós não podemos esquecer, né, respeitando essas 4 mil famílias que estão se organizando nesse sentido, que também nós temos 27 mil pessoas que se inscreveram no projeto Minha Casa Minha Vida em busca da sua moradia. Nós temos uma fila aí na cidade.
né? E essa fila tem que ser obedecida também. O que o município tem que fazer? Ele tem que fazer a sua parte, né? Ele tem que participar, né, das políticas públicas estaduais e federais de construção das moradias. Por exemplo, CDHU. Você pega aqui a cidade vizinha de Piratininga, construiu as suas casas, eu fui lá ver recentemente, casas com 50 metros quadrados, tem inclusive energia solar, o CDHU entrega pronto, simplesmente com asfalto, luz, energia, quer dizer, não tem nada. Se você colocar um muro em volta, virou um condomínio fechado. Ou seja, o município não teria os custos adicionais dessa infraestrutura. E para quem ganha até R$ 900, salário mínimo, seria um custo de R$ 135 de mensalidade. Passou 10 anos na casa da pessoa. O que nós temos que fazer? Criar as condições jurídicas, né, para que isso aconteça de forma organizada, para que todos tenham acesso a essas moradias. Eu tenho certeza que 4.000 moradias na cidade de Bauru é possível desde que o município ofereça as áreas para que você possa ter, por exemplo, uma participação do Estado no CDHU e buscar as verbas, né, inerentes do projeto Minha Casa Minha Vida. Tem muita gente que prefere a casa ao apartamento. Muitos moradores falaram isso na nossa andança aí pela cidade. E o município tem a obrigação de fazer isso de forma organizada, com segurança jurídica. Porque se essas pessoas invadirem áreas que são particulares, você pode ter certeza que lá na frente eles vão perder a sua colocação. Além de se colocarem em situações que não tem água, não tem energia elétrica, não tem tratamento de esgoto e nada. Isso só causa problema para eles e para o próprio município. Gestão e estrutura administrativa para as diferentes áreas que o senhor já propôs no primeiro turno. O senhor prometeu, por exemplo, instalar estruturas adicionais na área de saúde no seu programa de governo, inclusive nesse início da segunda etapa. Uma área onde faltam médicos, é sabido, e as contratações, já comentamos, esbarram na lei fiscal. Para entender um pouquinho mais isso por dentro, separo duas questões. Como faria, se prefeito, para abrir as duas unidades do Jardim Mendonça e Jussara que estão fechadas, fazer a instalação com gente, pessoal, estrutura dessas áreas adicionais que pretendem, em quanto tempo, e para aproveitar o Instituto de Planejamento, como ele seria? Bom, a Fundação de Saúde está aí para isso, né? Por mais que você tenha o Tribunal de Contas dando um parecer que tem que se fazer a conta desses funcionários que estão na Fundação também no cálculo, né, do limite de responsabilidade fiscal, eu tenho certeza que se for uma comissão aqui de vereadores, dos nossos consultores jurídicos, para sensibilizar os fiscais lá os desembargadores do Tribunal de Contas do Estado, eles vão perceber que o que eles estão fazendo está prejudicando a cidade. O que o município precisa é do serviço prestado, lá na ponta. É isso que nós temos que ver, entendeu? A parte jurídica tem que ter saída jurídica. Quem tem que mexer com isso são os gestores. Então, eu acho que essas duas unidades, elas têm que ser abertas antes de se pensar em fazer qualquer outra obra física aqui na cidade, né? Além disso, o que nós temos proposto bastante é um centro de diagnóstico no município. O município tem que chamar para si a responsabilidade da resolutividade dos seus núcleos de saúde. Hoje você não tem uma interligação tão ampla entre o Estado e o município na questão saúde. Você tem uma pessoa sendo atendida por um doutor na nossa rede, na unidade básica de saúde. A hora que é solicitado um exame complementar para o médico fechar um diagnóstico, ele é encaminhado para uma fila do Estado e isso vai fazer o quê? Vai demorar um tempo enorme para que ele consiga fazer o exame para voltar no médico de novo. Até lá já foi, né? Tem coisa que chega a beirar o ridículo, né? Os pedidos de exames, 1 ano, 2 anos, 3 anos para se fazer um exame. À medida que nós tenhamos esses exames à disposição dos nossos munícipes, dentro de um ambulatório municipal do município, o paciente vai lá na unidade básica de saúde, é solicitado o exame, ele vem, faz aqui no ambulatório de diagnóstico do município e retorna com o exame para que o doutor dê a sua resolutividade. Aí você aumenta a resolutividade das nossas unidades básicas de saúde, isso vai criar um mecanismo, né, de feedback e com resolutividade de 100%. É claro que isso eu tenho certeza que nós vamos gerar um grande problema. Nós vamos aumentar o número de diagnósticos de várias patologias, de várias doenças, como, por exemplo, pedra na vesícula, né? Muito mais varizes para operar, uma série de doenças, muito mais aneurisma abdominal vai ser encontrado, uma série de doenças que vão precisar depois de um atendimento cirúrgico, aí sim o Estado vai ter que dar essa cobertura. Um outro tema, para aproveitar nossa temática aqui com tempos iguais para os candidatos, pavimentação, recap e obras.
A conta atual já foi apresentada, das mais de 700 quadras em financiamento aprovado pela Câmara, será bem mais de 40 milhões de reais com a correção do contrato que será apresentado, está previsto pela empreiteira. O próximo prefeito vai pagar a conta destas quadras de asfalto novo. E outras 6 mil quadras de asfalto, o número é maior que esse, aguardam recap que não puderam ser atacados ou não foram atacados neste momento. O que o senhor vai fazer em relação à questão de recapeamento? Além de não ter sido atacado, como você mencionou, nós não podemos esquecer que aquilo que foi feito, né, principalmente no primeiro governo do Rodrigo Agostinho, o DAI foi lá e criou um verdadeiro queijo suíço na cidade. Né? Custa muito, são 50 mil reais para você fazer uma quadra de asfalto dessa. E nós depois vamos lá e fazemos cortes nessa quadra de asfalto, fazemos um remendo que não está contento, né, com aquilo que deveria ser feito, e todo mundo sabe qual é o resultado disso. Né? O resultado é aqueles abaulamentos, né, que os carros vão passando em cima e fica aquela coisa mais horrível do mundo, né, na cidade toda. Né? Quando você passa no buraco, você sempre lembra do governo municipal. Então a primeira coisa a fazer, tem que haver uma conversa séria, uma interligação. Todas as vezes que for recapear uma quadra, for asfaltar uma quadra, o DAI tem que ser consultado e tem que vir a seguinte observação, escrita no papel: todas as ligações, as esperas para fazer as ligações em cada lote de terreno já estão prontas. Essa rede foi checada e no momento não há nada que precise de manutenção. Vou dar um exemplo. Eu levantei durante 2 anos, por exemplo, as quadras que mais tinham vazamentos no município de Bauru. Eu consegui lá esses dados lá no DAI. Tem quadras ali no Meridota, por exemplo, que durante 2 anos a manutenção foi chamada ali 15 vezes numa quadra. 15 em 2 anos. Está na cara que uma quadra dessa não pode sofrer um recap sem fazer uma troca total. E aí essa troca total está na hora de começar, ou joga mais para a periferia, joga na calçada, como alguns municípios fazem. Isso é um fato. Outra coisa, nós temos que fazer com que a nossa usina de asfalto, né, ela pode que ela seja remodelada a ponto dela poder produzir 400 quadras por ano de recap. Isso é possível. Eu já fiz esses contatos com os técnicos e basta que a gente compre as peças originais do que lá já tem, que foi comprado no governo do Edmundo Coube. Olha o tempo que está aquilo lá. Se o município puder fazer um investimento mais na frente, né, com dinheiro que venha do governo federal, melhor, já compra uma nova máquina. Mas isso é possível fazer hoje, com recursos próprios. Nós temos 1 minuto final, mas vamos fazer 2 minutos para a última pergunta para encerrar nosso encontro e ficar os 2 candidatos com a mesma temática, a questão de desenvolvimento e área de proteção ambiental, já agradecendo o candidato por ter vindo conversar conosco na rádio e na TV Câmara. Ambos se comprometeram com a série de medidas apresentadas pelo comércio, indústria, representantes do setor da construção civil e também do mercado imobiliário, cada um com suas áreas de interesses de atuação. O que exatamente o senhor define como uma preocupação que é comum a todos esses setores, como o custo total de contrapartidas que precisa ser definido com base na Lei de Impacto de Vizinhança para o DAI e a CEPLAN, hoje oferecido no mercado com bastante reclamação? Precisa ter, os empreendedores, eles precisam ter regras claras. As regras claras, elas têm que ser bem escritas em português, porque o empreendedor ele vai seguir. Cada o que tiver escrito ali, você pode ter certeza que ele vai entregar prontinho. Entregou prontinho, tanto o DAI quanto a CEPLAN não pode ficar com todo esse tempo para aprovar um empreendimento desse. Esse é o primeiro ponto. Mas nós temos leis que precisam ser revistas, né? A nossa lei de zoneamento, ela data de 1982. Ela está muito antiga para a cidade, ela não está servindo mais à população da cidade de Bauru. Em relação a só isso servir aos empreendedores, não é bem assim. Eu acabei de dizer que nós estamos falando em 27 mil pessoas que estão buscando as suas moradias. Se você tiver as áreas, principalmente próximas dessas APAs, regulamentadas, você vai ter condição de liberar essas áreas para que sejam feitos ali empreendimentos. E esses empreendimentos vão beneficiar, sim, essas pessoas que estão esperando uma moradia. E aí a contrapartida vem. Muitas avenidas que estão aí para serem abertas na cidade de Bauru poderiam ser feitas e devem ser feitas com contrapartidas desses empreendimentos que vão estar à margem dessas avenidas. Aí o município ganha tanto no abastecimento de água nas contrapartidas, você vai ganhar também com a permanência dessas avenidas fazendo interligações de bairro a bairro, né? E você vai ter áreas também para oferecer junto ao CDHU, para que você tenha essas obras que eu acabei de dizer no começo da entrevista. Então isso é uma avenida de mão dupla. O município não pode mais viver com uma lei de zoneamento de 1982.
é uma insegurança jurídica muito grande, que afasta os empreendedores da cidade, e quem vai ficar prejudicado é a massa de pessoas que trabalham principalmente nessas situações de construção civil, né? A construção civil, né, está provado historicamente que ela sempre tirou os países, né, a nível mundial das crises, né? E aqui no município não é diferente. Nós temos que fazer com que isso aconteça. Porque você tem pintor, você tem encanador, né? Você tem o pedreiro, depois você vai ter aquele que faz a cortina, aquele que vai lá e vai vender o móvel. Então você movimenta a economia local. Nós temos que, o gestor público tem que fazer com que pelo menos o município não atrapalhe a execução dessas obras da iniciativa privada no município. Muito obrigado ao candidato Raul Gonçalves Paula pelo PV que disputa o segundo turno das eleições municipais em Bauru. Nós vamos oferecer o mesmo tempo e sistemática com as temáticas ao candidato Clodoaldo Gazeta. Acompanhe na nossa programação. Rádio e TV Câmara Bauru, na cobertura das eleições 2016.